O ex-assessor dele foi preso e um mandado que investiga aí, que apura se houve essa questão. Eu perguntei hoje aqui de manhã na enquete da Rádio Cidade, né, no WhatsApp Cidade, que era que as pessoas já sabem se era perseguição, se Bolsonaro realmente devia no cartório. E o que a gente viu foi uma população, pelo menos aqui na Rádio Cidade, dividida, né? Metade acha que ele deve ser investigado, mesmo outra metade diz que é uma espécie de operação. Bom dia, Mário. Qual é o dano que causa a imagem de Bolsonaro essa operação? Mário, bom dia a você, né? Também a todos os ouvintes, espectadores da Rádio Cidade. É interessante essa pergunta, porque ela vai causar zero dano a Bolsonaro para quem já é apoiador dele e causa até um reforço à imagem, né? Porque vai dar uma possibilidade de uma narrativa de perseguição, dizendo que isso não é exatamente um crime, que seria uma questão mais de burocracia, que estão querendo pegá-lo por qualquer coisa. E pelo outro lado da população, que aqui a gente viu na própria enquete da Rádio Cidade, seria mais um dos crimes ou malfeitos que o ex-presidente teria cometido e, portanto, ele precisaria começar a pagar por tudo. Em relação à população, as narrativas vão ficar mais ou menos nesse ponto, né? Dificilmente vai mudar um pouco disso. Então, a imagem dele não piora para quem já é apoiado, até reforça, né? Como alguém quase um mártir, ou alguém que vai ser alguém mais cedo ou mais tarde derrubado. Então, já muitos apoiadores dizem ele vai ser pego já se preparando para uma eventual prisão. Nada muito diferente do que ocorreu com Lula, guardando as proporções, mas muito parecido, Mário. Quando na época da Lava Jato se pensava vai chegar no Lula, seus apoiadores também já tinham essa narrativa pronta. E acabou chegando na época lá, né, por outro processo, outras questões, mas acabou chegando e ele ficou na cadeia. Então, em relação à população, é isso. E como você explicou, né, é um dos inquéritos que o ex-presidente está envolvido por causa dos atos de governo. E aí, veja, enquanto ele estava no governo, já tinha uns 50 inquéritos abertos ali. 50 processos no STF, Mário. Mas depois que ele saiu do poder, isso ocorre inclusive com prefeitos e governadores também. Deve ter muito mais agora, só que nem todos vão correr obviamente ali na terceira instância no STF. Muitos vão ocorrer, Mário, na primeira instância. Isso vai pulverizar muito, mas muito provavelmente o ex-presidente Bolsonaro vai responder a mais de 100 desses processos, porque é o mais provável quando alguém sai do executivo, e principalmente porque ele já tinha pelo menos 50 antes de chegar lá. Então, ele tem que se preparar para ter uma boa equipe de advogados, porque vai ralar muito, Mário, em relação a esses processos no país inteiro. Professor, eu li aqui nos grupos de WhatsApp, também muita gente mandou mensagem para mim, afirmando que essa história de hoje teria sido para dar meio que uma cortina de fumaça. Ontem, na história do PL, das fake news, que teve que ser retirado às pressas para não ser derrotado. Mas é interessante, acredito que a Polícia Federal, inquérito policial e processos judiciais e operações policiais, elas têm um tempo próprio. Obviamente, se acusava muito também na época da Lava Jato, sempre que o governo de plantão ali, o Michel Temer, tinha algum problema, de vez em quando aparecia mais uma notícia da Lava Jato, e isso pode ser operado, né, como queira, pelos meios de comunicação e pelos apoiadores ou detratores de alguém. Mas, de um modo geral, Mário, acredito que é o tempo da operação mesmo. Isso aí não é de agora, já vinha há algum tempo essa operação em relação a saber o que ocorreu com o cartão de vacina, porque a alegação é uma fraude, né? Uma eventual fraude de que ele colocou sigilo e isso era possível, mas quando derrubaram o sigilo ficou em uma dúvida se houve uma adulteração de um documento como o cartão de vacina, que nesse caso não pode ser adulterado. Então, é o tempo da operação da polícia. Agora, serve para diminuir o impacto do PL das fake news só por hoje e por alguns dias agora, porque o PL, como não foi votado, Mário, essa história do PL não acabou, ao contrário, esse PL das fake news ainda vai voltar em algum momento para votação e vamos ter aquela mobilização toda de novo. O que chama a atenção, a meu ver, é o fato do governo não ter conseguido aprovar o PL e Arthur Lira ter acatado o pedido de um deputado do PCdoB, se não me engano, Mário. Foi o ex-ministro do Esporte. O Orlando, né? Orlando Silva. O Orlando Silva pediu ali a retirada de pauta. Primeiro, foi uma polêmica muito grande porque o pessoal informou que
existia teve uma reunião, foi até o Gerson Camarote que publicou no blog dele, que teve uma reunião do presidente Lula com o presidente da Câmara e veio aquela velha prática tão condenada no governo passado, de liberação de emendas para que os deputados aprovassem o PL das fake news. E aí a repercussão parece que foi pior depois dessa divulgação, porque nas redes sociais os deputados levaram uma pressão muito grande. É porque iam estar aparentemente recebendo dinheiro para aprovar. É, como se fosse o toma lá da cá. Como se fosse não, né? O toma lá da cá. E aí houve o recuo. E aí daí o recuo pedido pelo próprio base, né? Veja que o recuo não foi nem do Arthur, porque se o Arthur recua pessoalmente, poderia fazê-lo. Mas ao fazer, ele desgastaria assim ainda mais. O governo vai precisar reorganizar isso e ver como é que vai conseguir essa comunicação. O governo tem força para aprovar? Tem. Até tem, Mário. Mas o desgaste para aprovar é muito grande. E essa história do toma lá da cá, para você ver, né, Mário, como isso é próprio da cultura política brasileira, né? O Lula 1 fez, o Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Michel Temer e Bolsonaro, Mário. Não teve um governo, nenhum, esquerda, direita, centro, para onde for, que não tenha feito esse tipo de uso. Por quê? Porque é uma forma de você, né, conseguir dobrar, digamos assim, os deputados e senadores que realmente querem emendas para levar para as suas cidades e regiões. E você vê como são as coisas, né? Esse negócio de quando os políticos eles sabem usar o poder que eles têm nas mãos. A governadora Raquel Lira foi pessoalmente, né, a Assembleia entregar o pedido de empréstimo dos 3,4 bilhões. Ela junto com a vice-governadora Priscila Claus. Lá na Alep, não é isso? Lá na Assembleia. Os deputados na outra semana surpreendem e retiram da pauta o projeto. E qual foi a alegação? Naquele pedido que Raquel fez no começo do governo para os funcionários dos órgãos voltarem para o Estado. Para que ela pudesse saber o censo, saber onde que estava cada um. Depois ela recuou e devolveu todo mundo para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para os órgãos de controle, e só não tem devolvido para a Assembleia. Aí os deputados disseram: ou devolve, ou a gente não aprova, ou a gente não vota. Não vota. Não vota. Não vota o projeto. No outro dia, todo mundo foi devolvido. Exatamente. Então veja o que é o poder de barganha, né? Entre os poderes. Isso é da prática da política, tá certo? E é aquilo, né? Quem tem com quem me pague não me deve, né? Eu acho que nesse caso a Alep entendeu isso, é exatamente isso. Olha, uma hora ela vai ter que nos atender, uma hora ela vai ter um interesse de aprovar algo muito grande e a gente não vai nem votar. Porque veja, se rejeitar, você não pode mais discutir naquele ano, muito provavelmente só no próximo ano. Rejeitar tem um problema, né? Nesse sentido, mas não votar, adiar a votação, porque não é obrigado também a votar, Mário. O prazo, não tem um prazo para isso. É por isso que no caso da Câmara Federal, o poder do Arthur Lira é muito grande, não por ele ser Arthur Lira, mas por ele ser o presidente da casa. É quem abre a pauta, é quem bota o que quiser para discussão, mas também não bota. E isso às vezes deixa os governos muito preocupados. É verdade. Professor, o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro acaba de se pronunciar e ele disse o seguinte: o ex-presidente Jair Bolsonaro reafirmou hoje que ele e a filha Laura, de 12 anos, não tomaram vacina contra a Covid. Bolsonaro também negou que tenha havido adulterações nos cartões de vacina da família. Em entrevista após a operação da PF na casa em que mora, Bolsonaro disse que nunca pediram a ele cartão de vacina para entrar em lugar nenhum. Abre aspas. Nunca me foi pedido cartão de vacina em lugar nenhum. Não existe adulteração da minha parte. Eu não tomei a vacina. Ponto final. Nunca neguei isso. Fecha aspas, disse Bolsonaro. O que eu tenho a dizer a vocês, eu não tomei a vacina. É uma decisão pessoal minha depois de ler a bula da Pfizer, decidi não tomar a vacina. O cartão de vacina da minha esposa também foi fotografado. Ela tomou a vacina dos Estados Unidos da Janssen. E a outra, minha filha, Laura, de 12 anos, não tomou a vacina também. Tem laudo médico no tocante isso, acrescentou o ex-presidente. Na sequência, Bolsonaro disse ter ficado surpreso com a realização da operação contra ele. Abre aspas. No resto, eu realmente fico surpreso com a busca e apreensão por esse motivo. Eu não tenho mais nada a falar. E ele saiu. Bolsonaro. A resposta padrão, né? Bolsonaro, inclusive, o uso das palavras, né? No tocante, enfim. Ou seja, para Bolsonaro, ele nem tomou a vacina, nem a Laura, a filha dele. Ao mesmo tempo, Mário, o que se investiga é se lá no registro ficou alguma adulteração. Nesse caso, esse cartão de vacina deveria ter outras vacinas, eventualmente, mas não essa, né? O que é essa fraude, ou eventual fraude, pode alguém ter feito uma anotação e depois retirado, e isso tem que ser investigado. Agora, para a polícia já chegar e fazer a apreensão, nós temos duas coisas. Ou a polícia está encontrando algum indício que levou até a casa do ex-presidente, ou
pode ser talvez algo espetaculoso por parte da polícia. Mas aí, levantar um questionamento desse, Mário, só quando o caso chegar à justiça, porque é só lá que vai ter contraditório. Nesse momento, como é uma operação policial, não há muito contraditório. O ex-presidente só pode dar essa nota e esperar que a polícia encaminhe para a justiça para ele se defender. É assim que é o procedimento. Professor, mudando de assunto, falando da pauta local, os vereadores acordaram. Acordaram, né, Mário? Acordaram. Finalmente vão para a Feira da Sulanca. Isso é a primeira. É uma medida que já até Professor, tardia, né, Mário? Uma coisa. Tardia, mas necessária. É importante porque mesmo. É por isso que as pessoas criticam tanto o Poder Legislativo. Veja, a gente tem uma situação que ela vem sendo discutida há vários meses, a situação da feira. Sim. Semanas. A feira foi mudada em Santa Cruz de Toritama, teve a polêmica, muda ou não muda em Caruaru, a feira foi mudada. E aí começa uma discussão sobre a estrutura e a mudança da feira. Ontem a gente aqui mostrou um laudo do Tribunal de Contas do Estado com as escolas, um caos nas escolas públicas, seja na rede estadual, seja na rede municipal. E por que o político, que é o legislador, no caso do legislativo, que é o vereador, que é o deputado, ele tem todo um aparato de informação para ele se antecipar. E aí eu não vou entrar no mérito dos cargos que fulano tem ou fulana no governo. E eles são tão omissos em cumprir essa função. Mário, espera dar toda polêmica, toda, enfim, toda problemática para depois resolver. Vamos fiscalizar. Esse é o primeiro papel do legislativo, isso federal, estadual e municipal, é o de fiscalização. Além de legislar, eles devem fiscalizar. E a fiscalização, mas eles têm liberdade para entrar nos órgãos públicos daquela, por exemplo, os vereadores nos órgãos públicos municipais, por exemplo, os deputados nos órgãos públicos estaduais e municipais e os federais também. E eles podem entrar nos órgãos, escolas, hospitais regidos por aquela entidade e fazer uma averiguação, levantar informações, ouvir os usuários, as pessoas que usam aqueles serviços e ir para a tribuna, inclusive fazer projetos de lei de ajustar e ir para a tribuna também para reclamar, mesmo que não possam ter poder, às vezes, eles não têm poder de executar, mas podem reclamar ou podem fazer, inclusive também abrir uma comissão de inquérito, viu, Mário? A fiscalização pode permitir uma CPI, por exemplo, né? Se você vê que os indícios e as situações são gravosas. A questão da feira, Mário, há anos que desde 2016 que se discute uma transferência da feira, depois esse papo ficou meio que enterrado. Desde que eu me conheço por gente, as eleições em Caruaru, elas são pautadas pela feira. De 2008 para cá por duas situações: feira e Neguinho Teixeira. Isso é verdade. E não sai muito disso, né? Só que a discussão, a questão da transferência da feira lembrou as pessoas que a feira de Caruaru está muito mais a reboque, está mesmo, Mara, a reboque das decisões que são feitas em Santa Cruz e Toritama por terem feiras mais organizadas e estruturadas do que a nossa. Isso levantou reanimou isso aí, mexeu nesse vespeiro, de certo modo, só que o poder público está há muito tempo atrasado, Mário, porque não temos sequer a discussão, quanto mais a efetivação de medidas. Resultado, precisa correr atrás do prejuízo mesmo, antes tarde do que nunca, mas que dessa vez seja algo mais permanente, né? Eu acho que esse é o problema que a gente está vendo. A gente até levanta a discussão, faz aquela agonia toda, depois, Mário. Mas o que eu digo é não se antecipar aos fatos, né? Porque os problemas são recorrentes. Aí, quando as pessoas criticam, o salário é muito alto, aí os vereadores trabalham pouco, os deputados trabalham pouco. Eu já disse, eu convivi na Câmara Municipal durante 3 legislaturas e sei que vereadores trabalham muito. Agora, eles precisam ter essa percepção da cidade. E o fato de você cobrar melhorias em qualquer setor não quer dizer que você vai perder as benesses que você tem junto ao executivo. Agora, não dá para você ficar numa cadeira de uma Câmara Municipal ou de uma Assembleia dando de ombros para o que está acontecendo na cidade e só se movimenta quando tem a movimentação. Vem da população e da mídia. Salvo raras exceções eu não vou citar para não dizer que a gente está aqui fazendo publicidade de vereador A, de B, ou C ou D. Salvo raras exceções que sempre estão antecipando a pauta.
Eles vão, quando eu digo antecipar a pauta, que eles estão no dia a dia da comunidade, da população. Defendendo, às vezes, umas bandeiras mais determinadas de um assunto ou de outro tal. Mas estão lá, né? Mas estão lá. Mas parece que alguns não vivem a cidade. A sensação é essa. Mário, isso é o ponto de que qual é o papel deles, né? O papel de fiscalizar leva você a ouvir muito, mas a andar muito também. E muitas vezes a gente não vê muito, além do mais, ver o resultado dessa andança. Não basta só eles ouvirem, e devem ouvir, fiscalizarem, mas também demonstrar o resultado disso. Por exemplo, um vereador que vai num bairro e veja as situações lá da infraestrutura, tem que voltar com essa informação e levantar essa informação na tribuna, nos canais que ele tem. Enfim, Mário, antecipar a pauta é mais ou menos isso, né? Como você coloca. Justamente. E isso, eles fazem muitos trabalhos dessa natureza, mas parece que é meio descoordenado. Acho que está faltando um pouco essa coordenação para eles conseguirem atingir um sucesso maior. E mostrarem à cidade que estão fiscalizando. Inclusive porque isso... parar de se preocupar em agradar o executivo. E né? Principalmente porque fiscalizar não é ruim para o executivo. É uma necessidade de estar... E outra, não é ruim para o executivo, né, Mário? Se eu te mostro, se você é um executor, você é um prefeito e eu sou um vereador, e mostra a você onde tem problema, você também consegue reorganizar a máquina pública, atender às demandas e evitar uma desestruturação maior. Então não é ruim que o vereador de base seja fiscal. Ajuda, inclusive, o governo, às vezes, a encontrar os problemas. Porque o vereador sempre ouve a população para o seu político mais próximo. Essa máquina azeitada funciona, Mário. Agora, se for uma questão de não desagradar, agradar, desagradar, aí realmente é como você diz. Não tem jeito, porque qualquer situação desagrada. E se desagrada, vai dar sempre essa situação. E você tem que discutir a pauta, e é feito pelo professor diz aí. Isso não vai levar ninguém para a oposição, não. É para discutir os problemas mesmo da cidade. Vamos passar aqui no WhatsApp Cidade? Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. WhatsApp Cidade 9987899.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru.